livro bem interessante que fala sobre estratégias para a longevidade, né? Para que a gente possa viver mais e também viver melhor. A Cláudia comentou aqui que tem esse livro e ama. É um livro realmente maravilhoso, que eu recomendo muito a leitura para vocês. Se vocês gostam aí de acessar bons conteúdos através de bons livros, né? Tem o hábito da leitura, procurem esse livro. O nome do autor dele, vamos procurar aqui, porque eu ainda não decorei o nome dele, mas é um livro muito bom. Peter Attia, não sei se é assim que pronuncia, né, o sobrenome dele, mas é um livro bem legal. E esse autor, né, ele baseou o livro em suas experiências e também na ciência, né, o que a gente tem de evidência científica mais robusta, a partir aí de estratégias, então, que nos permitem viver mais e melhor. E uma coisa que é fato, né, que todos nós estamos envelhecendo, isso a gente não tem como fugir, né, tem muitas pessoas que compram métodos tecnológicos revolucionários aí buscando alternativas contra o envelhecimento, mas a gente já entendeu que é um processo que realmente a gente não vai conseguir conter. A única certeza que a gente tem, né, uma das poucas certezas que a gente tem nessa vida é de que a gente vai envelhecer e que estamos envelhecendo a todo tempo, mas a forma como a gente envelhece faz toda a diferença. Então, quando a gente cuida da nossa saúde, quando a gente tem hábitos ali que permitem que a gente tenha mais saúde metabólica, uma melhor composição corporal, a proteção também dos nossos neurônios, a gente previne aí os 4 cavalheiros que ele nomeia neste livro, que são as 4 principais causas aí de deteriorização da nossa saúde no longo prazo, né? E são os motivos que mais matam também as pessoas. E quais são esses 4? É o câncer, são as doenças coronarianas, né, doenças cardiovasculares, o diabetes e tem mais um tipo, doenças neurodegenerativas como Alzheimer. São esses 4. Então, todas essas 4 questões, todos esses 4 cavalheiros, né, que são os maiores responsáveis aí por tirar muito da nossa qualidade de vida, especialmente uma idade mais avançada, porque idade realmente é o fator mais determinante para a gente começar aí a vivenciar algumas dessas disfunções. Um dos principais fatores é a resistência à insulina. E esse autor, inclusive, conta ali no livro que quando ele descobriu pela primeira vez que ele tinha resistência à insulina e se deu conta, né, do que ele precisaria fazer para mudar ali a sua vida, o curso da sua saúde, e para ele não acabar caindo aí em um destes cavalheiros que poderiam afetar muito a forma como ele ia chegar até os últimos dias, né? A gente não vai fugir da morte, é lógico que não. Eu sei que isso é um tabu, né, conversar sobre isso com muitas pessoas, sobre a morte, tem muitas pessoas que têm medo só de pensar nisso, mas é também uma das únicas certezas que a gente tem nessa vida, né, de que a gente vai morrer, isso vai acontecer, mas até lá a gente tem um longo caminho pela frente, queremos viver da melhor forma possível, né, então a ideia dessa aula também é trazer estratégias para que a gente consiga melhorar essa sensibilidade à insulina, entendendo que isso é um fator determinante, se queremos viver mais e também viver melhor. O que a gente entende, né, na história é que os avanços tecnológicos, como os antibióticos, as vacinas, isso ali prolongou muito da nossa expectativa de vida, que era muito baixa anteriormente, a gente vivia ali uma média de 50 anos, uma gripe já era suficiente para matar as pessoas, muitas mulheres morriam no parto também, porque eles não tinham a asepsia, né, que era o que? Higienizar todo o ambiente ali onde as mulheres estavam tendo o parto, estavam dando à luz antes de todo esse processo acontecer, muitas delas morriam por infecções hospitalares, né? E aí a ciência foi avançando, as tecnologias foram aparecendo, isso aumentou a nossa expectativa de vida, o que foi ótimo, né? A gente fez muitos avanços promissores nesse sentido, mas infelizmente hoje, apesar das pessoas estarem vivendo mais, elas estão vivendo pior, né? E isso faz muita diferença. Então, como a gente quer chegar até os nossos últimos dias? E eu sei que tem muitos jovens aqui também, dentro do Guia de Resistência à Insulina, né? Pessoas mais novas. Eu mesma tenho os meus 25 anos, né? E já comecei a me preocupar com isso muito cedo, porque vivenciei a resistência à insulina muito cedo e entendi
o que isso podia trazer de prejuízo para a minha saúde. No curto prazo, eu já estava sentindo tantas disfunções, desequilíbrios, isso me atrapalhando de tantas formas. Imagina no longo prazo o que isso pode nos trazer. E aí, destes cavalheiros, né, que são as doenças coronarianas, como uma aterosclerose, por exemplo, uma das principais causas aí de morte no mundo, o que a pessoa acredita ter acontecido de repente, né? Provavelmente algum de vocês tem algum familiar ou um conhecido que já foi acometido por essa doença, talvez essa doença tenha levado essa pessoa à morte ou não, espero que não. O que a gente pensa ter acontecido de maneira repentina, na verdade já veio acontecendo ao longo do tempo, então toda doença, ela tem um curso para acontecer, ela começa muitos anos antes. E no caso das doenças coronarianas, 10 anos antes, 20 anos antes, 30 anos antes de um desfecho duro, que é isso da gente realmente ter uma consequência mais grave ali das disfunções, dos desequilíbrios que já vinham acontecendo ao longo do tempo. Então, nunca é por acaso, sempre tem um motivo, mas infelizmente a nossa medicina hoje, ela não é baseada na prevenção, mas sim no tratamento das doenças. E aí não se fazem, né, exames preventivos, a maioria dos médicos se baseia apenas nos valores de referência. Então, enquanto o paciente não está doente, né, não são feitas aí orientações para que ele possa, inclusive, prevenir essa doença antes de se tornar um problema maior. Eu falo muito aqui com vocês sobre o exame de insulina, né? Este é um exame que a gente chama de exame preditivo. O que isso significa? Que antes mesmo da gente ter um diabetes, anos antes, né, que começa esse processo de resistência à insulina, o corpo já está dando esses sinais, então através desse exame a gente consegue ter uma noção de como está sendo aí a reação do nosso corpo diante dos picos de açúcar no nosso organismo, principalmente a partir dessa alimentação moderna, né, que acaba aí tendo muitos carboidratos e poucas proteínas, fibras, gorduras boas para equilibrar ali o impacto glicêmico das refeições. A gente come muito farináceo, comemos também muitos açúcares, os nossos ultraprocessados são muito ricos em açúcar e gordura, e a gente sabe que o excedente destes dois grupos alimentares, né, o excedente de gordura e o excedente de açúcares, são os grandes responsáveis aí pela resistência à insulina, né, um dos pilares mais determinantes no que tange à alimentação para causar estes problemas. E então, a gente vai vivenciando desequilíbrios no curto prazo que podem ter certeza, se tornarão problemas maiores no longo prazo se a gente não tomar as devidas providências. Tá? Então, a partir do momento que vocês acessarem esse conteúdo aqui nas nossas aulas e não assumirem a responsabilidade, o protagonismo mesmo sobre as escolhas alimentares de vocês, para que vocês possam mudar todo esse cenário, melhorar todos esses exames antes de se tornar um problema maior, a partir desse momento já não é mais por ignorância que vocês estão pecando ou errando, né? Mas sim por irresponsabilidade. E quando a gente fala sobre a nossa saúde, não tem como, né, a gente cultivar a irresponsabilidade, porque se não formos nós, quem é que vai fazer a nossa parte? Né? Quem é que vai cuidar da nossa saúde? Se a gente colocar a nossa saúde na mão de um médico, que só se baseia nos valores de referência e só vê motivo de fazer alguma orientação para a gente quando a gente já tiver uma doença, em que mãos estão a nossa saúde, né? Então não dá, não tem essa possibilidade. E graças a Deus, hoje as pessoas estão ganhando cada vez mais conhecimento, mais autonomia para cuidar da saúde, entendendo o poder da prevenção. Né? Então, esse foi o grande motivo também para ter escolhido esse tema para conversar aqui com vocês hoje. E assim, isso vai permitir que vocês consigam aí aliviar grande parte do sofrimento, né, que costuma vir no longo prazo ali de uma pessoa com resistência à insulina. Como eu atendo muito desse público aqui no consultório, né, os meus dois principais públicos-alvo aqui são pacientes com resistência à insulina e pacientes com síndromes de ovários policísticos, é de longe aqui o que eu mais atendo, eu vivencio diariamente, né, as consequências dos pacientes nessa resistência à insulina,
desde o comecinho, né, quando os sintomas são muito sorrateiros, vamos dizer assim, quando ainda é muito silencioso os sinais dessa resistência à insulina, até os pacientes que já estão aí há mais de 10 anos nesse processo de resistência à insulina, onde a gente vê muitas disfunções, muito comprometimento, muitas alterações nos exames, porque é justamente isso que vai acontecendo. Começa como uma alteração da insulina, começa com acúmulo maior de gordura abdominal, começa com uma sonolência, depois das refeições, uma fraqueza que não se explica, uma vontade excessiva de doces, né, no curto prazo, e no longo prazo se torna aí um problema muito maior, mais difícil de administrar. Então, quanto antes a gente começar a cuidar desse problema, melhor, e a garantia também de que a gente pode viver melhor se a gente tomar as devidas providências, né, para que isso aconteça. Então, acho importante a gente começar relembrando mais uma vez, né, o que é essa resistência à insulina. E para quem chegou agora, está na primeira aula, é muito importante que vocês entendam este conceito, né? Resistência à insulina é quando o nosso corpo, as nossas células, não estão respondendo bem à ação da insulina. Hormônio este que, entre as suas principais funções, está a metabolização do açúcar que vem das nossas refeições. Então, a gente come ali um carboidrato, né? Um pão, uma massa, uma fruta, um macarrão, e esse alimento, fonte de carboidrato, ele possui ali cadeias de glicose. Então, na hora que o nosso corpo digere esse alimento, né, ele absorve a glicose, que é o açúcar deste carboidrato, e esse açúcar, então, quando chega na nossa corrente sanguínea, ele eleva a quantidade de açúcar no sangue, né? Então, nosso corpo aumenta ali a quantidade de açúcar no sangue, e ele não pode permanecer ali por muito tempo, né? Não é legal que esse açúcar fique alto no nosso sangue, é patológico, tanto que isso acontece muito com os pacientes diabéticos, né? Uma quantidade de açúcar no sangue maior do que o normal, maior do que o ideal. E aí, nosso corpo muito inteligente, né? Sem a resistência à insulina, ele pega esse açúcar do sangue a partir da insulina e metaboliza. Então, a insulina se comunica com a nossa célula, um receptor que tem ali na bordinha da nossa célula que se chama GLUT4, e essa conversa entre a insulina e o GLUT4 permite que a glicose entre dentro da célula para ser utilizada como fonte de energia. E aí a gente não fica com excesso de açúcar no sangue. No processo de resistência à insulina, a gente já tem uma disfunção deste mecanismo. Então, por a gente dar muitos sucessivos picos de açúcar no sangue, estar sobrecarregando demais a insulina, e todo o tempo ela ter que conversar com esse tal de GLUT4 aí, para deixar a glicose entrar dentro da célula, ele cansa. O GLUT4, ele fica pé da vida com a insulina, não quer mais saber e fecha a porta da célula. Então, o que antes penetrava facilmente, né, a glicose dentro da célula, começa a encontrar mais dificuldade. E aí, na tentativa de compensar esse excesso de açúcar no sangue, entendendo que esse mecanismo de comunicação entre a insulina e o GLUT4 está falhando, nosso corpo força o pâncreas a secretar mais insulina. E aí a gente tem uma hiperinsulinemia, né, que é uma resposta ali insulinêmica muito alta, justamente por essa dificuldade de metabolizar a glicose. Então, a depender do grau de resistência à insulina, estamos intolerantes à glicose. Não adianta continuar colocando mais se esse mecanismo não está funcionando. Eu sempre dou o exemplo para os pacientes entenderem esse processo de resistência à insulina como se ela fosse uma secretária. E aí, as suas demandas ali, né, em cima da sua escrivaninha, são a metabolização da glicose, né? E aí pensa que ela está com uma pilha de demandas para resolver. Vale a pena a gente ficar colocando mais e mais e mais demandas se ela não está dando conta nem do trabalho que ela já tem para fazer? Não vale a pena, porque ela está sobrecarregada, ela já não está dando conta, entendeu? Ela já está aí no seu limite. E se a gente continua colocando mais carboidrato para dentro, mais glicose, alimentos de alto impacto glicêmico, a gente só vai piorar o problema, a gente só vai aumentar a sobrecarga, a gente só vai sobrecarregar mais o nosso pâncreas, até o ponto, depois de alguns anos da insulina por aqui, extremamente sobrecarregada, apesar de ser uma funcionária muito competente, ela vai ter ali um burnout. Ela não vai mais conseguir
atender às suas demandas. E aí a gente começa a ter uma falência das células beta-pancreáticas do pâncreas. E aí ele já não é nem mais capaz de produzir insulina o suficiente para essa metabolização. E aí, nesse ponto, é que surge o diabetes. Já surgiu o diabetes, provavelmente, mas começa a ter um comprometimento maior desse paciente diabético, né? Menos chances de remissão, e ele muitas vezes se torna ali insulino-dependente, tem que começar a aplicar insulina porque o pâncreas já não dá mais conta de produzir. Então, isso é muito sério, isso está acontecendo dentro da gente, se a gente tem essa resistência à insulina, se você consegue avaliar isso através dos seus exames, né? O grau dessa resistência à insulina, porque se ela está num grau muito elevado, além de alteração da insulina de jejum acima de 6, você também tem alteração de hemoglobina glicada, que é a média da sua glicemia nos 3 últimos meses, tem alteração de glicose de jejum, tem alteração no seu perfil lipídico, né, o colesterol, então o bom colesterol, HDL, costuma ficar mais baixo e os triglicérides lá nas alturas, começa a ter alteração também de biomarcadores de inflamação, como proteína C reativa, fibrinogênio, gama-GT também fica muito aumentado, representando o excesso de estresse oxidativo, em pacientes que têm essa resistência à insulina associada com excesso de gordura visceral. A gente também vê a elevação das enzimas hepáticas, então a gente está falando de uma coisa muito séria, né, que exige o nosso cuidado antes de se tornar um problema maior. Então, não negligencie a sua saúde e precisamos utilizar estratégias, então, para melhorar essa sua sensibilidade à insulina, para diminuir essa sobrecarga aí de uma funcionária tão importante para o nosso organismo, que é a tal da insulina. Então, os sintomas são muito silenciosos, né? E eles precedem as doenças crônicas. Então, é isso. Antes de se tornar uma doença cardiovascular, antes de se tornar uma demência, antes de se tornar um câncer, antes de se tornar um diabetes, muitos destes problemas começam ali na resistência à insulina. Então, ela é uma condição de base para o desenvolvimento dessas doenças crônicas. E por quê? Porque a resistência à insulina gera inflamação. E essa inflamação é a raiz do problema. Aquela inflamação de baixo grau, que é silenciosa também, que vai sorrateiramente ali elevando os seus níveis, né, ameaçando o nosso organismo, causando desequilíbrios hormonais, desequilíbrios metabólicos, até se tornar disfunções maiores e realmente a gente perder ali a função de algum órgão, de algum sistema, a ponto de se tornar um problema maior de saúde. Eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, que hoje o Alzheimer é considerado o diabetes tipo 3. E tem um termo muito legal que um dos meus professores da pós-graduação gosta de usar, que é cérebro caramelado. É uma boa forma da gente entender aí a ligação da resistência à insulina com o Alzheimer e outras condições aí neurodegenerativas. O que acontece nos nossos neurônios se a gente tem esse processo de resistência à insulina acontecendo há muito tempo? Gera mais neuroinflamação e é como se tivesse um papel filme envolvendo os nossos neurônios, que atrapalha a comunicação entre um neurônio e outro, e a gente começa a ter esses problemas a nível cognitivo. Então, o que é, né, isso, esse papel filme que atrapalha a comunicação entre os nossos neurônios? Excesso de açúcar. Então, excesso de açúcar também nos olhos, conhecido como glaucoma, enfim, uma série de disfunções por conta do excesso de açúcar no nosso organismo, que pode comprometer fisicamente, cognitivamente, de diversas formas diferentes, até porque o nosso corpo é todo ali um sistema integrado, né? Então, todas as partes se comunicam e todas as partes devem estar em equilíbrio para que a gente tenha aí um bom funcionamento do nosso organismo. E vale destacar aqui que resistência à insulina não é uma condição apenas de pessoas em obesidade e sobrepeso, tá? Eu recebo muitos pacientes aqui com o peso saudável, que aparentemente são magros, né? Mas ou tem um excesso de gordura visceral, porque esse limiar de acúmulo de gordura abaixo da pele, né, que é a subcutânea, ele é determinado geneticamente, então tem pessoas que têm esse limiar muito baixinho, elas só acumulam um pouco de gordura ali embaixo da pele, e aí quando elas alcançam esse limite, o limite de cada um é muito individual e determinado geneticamente, ela já começa a ir para um depósito secundário de gordura.
que é a gordura visceral. Então, não significa que magro por fora você também seja magro por dentro. Você pode aí ter esse excesso de gordura visceral, apesar de aparentar ser uma pessoa magra, tá? E a resistência à insulina, então, não é uma condição de pessoas só com sobrepeso. Pode existir magros metabolicamente doentes, né? E eu acho que essa busca pela magreza atual também está se tornando, assim, um problema generalizado, um surto generalizado, né? Onde as pessoas fazem de tudo para ficarem cada vez mais magras, mas se esquecem que magreza não é sinônimo de saúde. Então, os meios que a gente usa para emagrecer, a forma como a gente emagrece, faz toda a diferença para que possamos nos manter metabolicamente saudáveis, ativos, para que possamos prevenir doenças no longo prazo. Muitas pessoas pensam que só de emagrecer você já está saudável. E não, isso não é uma realidade. Tem muitas pessoas que emagrecem e perdem saúde, porque emagrecem da forma errada. E a gente tem um exemplo muito bom na atualidade, né, que são as pessoas que usam canetas emagrecedoras, análogos de GLP-1, sem o acompanhamento médico adequado, sem o direcionamento profissional, sem a necessidade de usar o remédio muitas vezes, e não mudam o estilo de vida, não fazem exercícios de força para promover ganho de massa muscular, não batem o aporte proteico necessário através da nutrição, não consomem vitaminas e minerais, micronutrientes em quantidade adequada, né, para manter esse metabolismo saudável e emagrecem da pior forma possível. E aí, quantos pacientes eu já não recebi aqui com os exames pós-uso de análogos de GLP-1? E muitas dessas pessoas não estavam mais saudáveis, estavam mais doentes porque usaram de maneira inadequada. Então, a grande questão não é ser contra essas medicações, já está mais que certo, né, a segurança aí das medicações e a comprovação científica, né, os resultados, não dá para a gente negar os resultados, né, mas muitas das pessoas que estão tendo efeitos colaterais indesejados, disfunções, problemas maiores, não estão postando, né, que estão usando, então só posta a parte bonita, as pessoas só postam o que dá certo e não postam o que dá errado, e pode ter certeza, tem dado muito errado para as pessoas que não têm esse cuidado integral com a saúde, depositam todas as fichas em uma pílula milagrosa que não existe, né, no caso não é uma pílula, é uma injeção, né? Mas vai se tornar pílula agora também, porque tem alguns projetos aí de lei começando lá nos Estados Unidos, né? Para democratizar mais o consumo dessas medicações. Então, eles vão criar versões orais desses medicamentos mais acessíveis, mais baratas. Então, esse movimento vai crescer ainda mais, né? Já foi um boom, mas vai aumentar mais porque vai se tornar mais acessível para pessoas com baixa renda, né? Visando aí combater realmente a obesidade. Mas mantenham isso em mente, a forma como se usa a medicação faz toda a diferença para que os resultados realmente sejam bons. E se você não cuida do seu estilo de vida, não se preocupe em manter a massa muscular ou até ganhar massa muscular enquanto você está usando a medicação, depois que você para, o rebote pode ser ainda pior do que quando você começou a usar. Os resultados do rebote podem ser piores do que quando você começou a usar a medicação, né? Já vi, por exemplo, o paciente parar de repente, né, de usar um análogo de GLP-1 sem acompanhamento, né? Eu vou puxando todo esse histórico clínico do paciente para entender a que ponto, como que a gente chegou nesse ponto, né? E aí eu vou perguntando e a gente vai conversando, né? E assim, já peguei pacientes que usaram as canetas emagrecedoras por conta da resistência à insulina, e aí vamos supor, a insulina estava 15, usou a caneta, foi para 9, e aí parou de usar de uma hora para outra, deu um pulo para 24, 30 de insulina, então o problema volta ainda maior, né? Isso significa que todas as pessoas que usam vão ter esse resultado? Não. Se usar de forma adequada, se fizer acompanhamento, se repor vitaminas, minerais, fizer acompanhamento nutricional adequado, os resultados vão ser bons, né? Mas são poucas as pessoas que fazem isso. Bom, como a resistência à insulina encurta a sua vida funcional? Então, com a RI descontrolada, a gente tem o risco aumentado de doenças cardiovasculares, então é um dos fatores mais determinantes da doença cardiovascular. Muito se fala sobre evitar gordura a todo custo na alimentação, cortar e todo tipo de gordura. Não consuma abacate, não consuma castanhas, não consuma queijos, não consuma nada, não consuma manteiga, não consuma azeite, não consuma nada de gorduras para você preservar a sua saúde cardiovascular, o que é um ledo engano, né? Já que o fator mais determinante aí
para as doenças cardiovasculares, um dos fatores mais influentes nesse sentido é a resistência à insulina. Se a gente cortar toda a gordura da alimentação, que é um grande erro, né? Essa indicação assim é totalmente superficial. E basear nossa alimentação no que sobra, né? Que são os carboidratos ali, a gente vai ter um problema muito grande na nossa saúde cardiovascular, independente de estar consumindo pouca gordura. Tá? Então é muito mais complexo do que isso, né? E eu acho que deveria ter muito mais de nutrição na faculdade de medicina para que pudessem ser feitas boas orientações ali do que realmente é efetivo em termos de mudanças alimentares para prevenir o risco cardiovascular, que é melhorar o contexto da nossa alimentação como um todo, a matriz alimentar como um todo, e não restringir grupos específicos de alimentos, até porque o nosso corpo também precisa das gorduras. Então, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de demência, a resistência à insulina no cérebro, inclusive, é considerada o Alzheimer, né, diabetes tipo 3, síndrome metabólica, diabetes tipo 2 e câncer. E o Atcha, né, que é o autor deste livro que eu comentei, How to Live, para vocês no começo, ele descreve a RI como uma condição de base do envelhecimento ruim, né, você envelhecer perdendo as suas capacidades funcionais, a sua saúde. Resistência à insulina realmente vai deteriorando o funcionamento dos nossos sistemas no longo prazo. E ela acelera esses 4 cavalheiros do apocalipse da longevidade, que são justamente esses que eu citei para você, doenças cardiovasculares, cânceres, doenças neurodegenerativas e o diabetes. Bom, estratégias para reverter a resistência à insulina e prolongar a nossa longevidade. Primeira coisa é uma nutrição de baixa carga glicêmica. Fazermos refeições com porções mais controladas de carboidratos e escolhermos as melhores fontes de carboidratos, os mais complexos, de menor impacto glicêmico, e também combinar estes carboidratos com uma ótima quantidade de proteínas e fibras para a gente lentificar a velocidade com que a glicose desses carboidratos sobe no nosso sangue. Então, o tamanho do pico de açúcar e a velocidade com que esse açúcar sobe no nosso sangue faz toda a diferença para a gente ter uma resposta glicêmica mais adequada e, com isso, prolongar aí a nossa vida na melhor qualidade possível. Alta densidade nutricional nas nossas refeições, né? Não olhar apenas para calorias, mas sim para a capacidade de nossas refeições nos oferecerem nutrientes e micronutrientes. Isso deve ser nossa prioridade. Evitar açúcares, farinhas e alimentos disfarçados de saudáveis, o que mais tem na gônada do supermercado, do setor que se diz saudável ali, é tranqueira, é enganação. Então, a gente precisa aprender a ler rótulos, né? Alimentos que se dizem integrais, ricos em fibras, funcionais, e quando a gente vai ver a lista de ingredientes, é uma porcaria e prejudica a nossa saúde. Então, não confiem nos rótulos, vocês precisam aprender a identificar esses rótulos, a conseguir entender ali o que são bons produtos, né, do ponto de vista rotulagem, tabela nutricional, lista de ingredientes, para não serem enganados. Muitos dos produtos, inclusive, que alegam ser sem adição de açúcares, encontram uma brecha ali na legislação, porque eles podem colocar o açúcar com outro nome, como amido modificado, maltodextrina, xarope de milho, que tem o mesmo efeito do açúcar, mas alegar no rótulo que é sem adição de açúcares, porque o nome é diferente. Então, a gente precisa aprender a ler os rótulos também, encontrar bons produtos aí no mercado. Não são todos os ultraprocessados que são ruins. Inclusive, na aula passada, eu dei um exemplo de um ótimo ultraprocessado para vocês, quando a gente falou da relação proteína-energia, né? Que é um Danone muito legal, Danone mais proteínas. Mostrei para vocês, né, como que a gente identifica que um alimento e uma refeição tem uma boa relação proteína-energia. Essa aula ficou salva lá no YouTube, tá na playlist não listada para os alunos do Guia de Resistência à Insulina, e vocês conseguem acessar pelo nosso grupo de avisos da aula, tá? Também é importante que a gente coma proteína em toda a refeição, então faça esse fracionamento mesmo. Por que a proteína? Porque ela equilibra os níveis de açúcar no nosso sangue. Mas, por favor, não pense que comer proteínas, independente do tipo de proteína, vai ser bom para você. Então, proteínas de alto valor biológico, proteínas mais naturais, como proteína do ovo, da carne, do peixe. Estes são os melhores alimentos para a gente ter aí no nosso dia a dia. Ah, mas eu enjoo do ovo. Como mesmo enjoado?
ou mude o tipo de preparo ali, porque senão você vai começar a encontrar muitos empecilhos e você precisa focar nas soluções, né? Não nos problemas. Poxa, eu não estou gostando do ovo desse jeito. Procura uma outra receita, um outro tempero, mas não deixe de consumir um alimento que é muito acessível e muito bom para a sua saúde. Busque outras formas, né, de introduzir esse consumo, variar esse consumo para você realmente não enjoar. Segunda coisa fundamental, além da nutrição de baixa carga glicêmica, com foco no teor nutricional das nossas refeições, evitar os alimentos ricos em açúcares, farináceos e comer proteína, vegetais em todas as refeições, é o exercício físico, né? E ele é um pilar central neste livro que eu comentei com vocês, né? O efeito terapêutico mesmo do exercício físico. E se vocês não sabem, vale muito a gente trazer esse ponto aqui, que é extremamente relevante, para todo dia que a gente estiver, assim, de saco cheio da academia, a gente lembrar que tem bons motivos para ir mesmo assim, que o exercício físico ele também previne a demência, né? Quanto mais massa muscular, menos risco de demência, já demonstram os estudos. Então, a gente não está falando só de estética, a gente não está falando de corpo perfeito, a gente não está falando sobre uma busca pela magreza incansável, a gente está falando sobre funcionalidade, qualidade de vida, longevidade, a gente está falando sobre saúde, né? Viver bem com as pessoas que a gente ama. E aí, tanto os treinos de força são importantes para preservar os músculos, ganhar músculos e otimizar a nossa sensibilidade à insulina, porque o músculo ele é um captador da glicose independente da insulina, então isso é muito bom para diminuir a quantidade de açúcar no sangue e utilizar esse açúcar do jeito certo, né, para não ficar acumulando esse açúcar no nosso sangue ou transformando esse açúcar em gordura, para realmente utilizar essa glicose como energia, e o aeróbico, que melhora a função mitocondrial. E as mitocôndrias, elas são, assim, potentes agentes na nossa longevidade. São usinas de energia dentro das nossas células, produtoras de ATP, energia, né? E essas mitocôndrias, elas são responsáveis por também nos ajudar a envelhecer com mais saúde, tá? Se você tem mais saúde mitocondrial, uma mitocôndria bem nutrida, com uma alimentação adequada, uma mitocôndria em pleno funcionamento a partir dos exercícios físicos e em boa quantidade, porque você tem um bom condicionamento, e quanto mais condicionamento, mais produção de mitocôndrias, você vai viver melhor. Isso vai fazer o seu corpo se tornar um motor que não está enferrujado, que tem o seu pleno funcionamento e que consegue te entregar uma boa performance física, cognitiva, que é o que muitas pessoas buscam hoje, né? E aí ele enfatiza muito um dos maiores preditores dessa longevidade funcional, desse viver mais e viver melhor, que é o nosso VO2 máximo e nossa força muscular. VO2 máximo é uma variável muito ligada com a capacidade aí do nosso corpo de produzir condicionamento, né? Quanto mais condicionados, maior tende a ser esse VO2 máximo, e ele é um marcador preditivo aí de uma longevidade mais funcional. Então, é muito interessante a gente ganhar mais condicionamento para aumentar esse nosso VO2, e isso consegue ser medido através de alguns testes, também cardiologistas fazem esses testes, aqueles testes na esteira, para medir o nosso VO2 máximo, e não é uma medida fixa. Então, conforme a gente vai ganhando condicionamento, vai melhorando as nossas capacidades físicas, esse VO2 vai aumentando. Fazendo mais exercício aeróbico, fazendo mais exercícios de força, sobe esse VO2. Então, é muito interessante esse ponto. E força muscular. Mais músculos, mais funcionalidade, a gente consegue também envelhecer de uma maneira muito mais proveitosa, muito menos patológica. E o terceiro ponto que ele traz, então a gente já pincelou aí a nutrição, os exercícios físicos, mas também a questão do sono e do estresse. Então, esse sono abaixo de 7 horas e com uma qualidade ruim, um sono mais restrito, ele é um fator aí determinante no equilíbrio dos níveis de açúcar no nosso sangue, na nossa saúde metabólica, na capacidade do nosso corpo de regenerar os nossos sistemas, porque é enquanto a gente dorme que ele vai reparar os tecidos que estão lesionados, que ele vai dar uma organizada ali em todas as estruturas internas para tudo funcionar de forma adequada no dia seguinte. E é justamente isso, assim, pensa numa
numa fábrica onde todos os processos estão bagunçados, onde tem um monte de sujeira, as máquinas estão fora do lugar, tem máquinas que não estão funcionando, e essa fábrica, ela precisa produzir. Como que vai ser a produtividade dessa fábrica, sendo que todos esses processos estão bagunçados, desordenados, que tem muitas máquinas ali disfuncionais e funcionários disfuncionais também, funcionários cansados, fadigados, que precisavam aí de um tempo para descansar, se recuperar, mas essa fábrica não preza pela qualidade de vida dos funcionários, né? Então, a produtividade ali fica muito baixa, continua funcionando, mas entregando muito menos do que poderia. Isso acontece com o nosso corpo quando a gente tem a restrição do sono. Os nossos funcionários internos, as nossas enzimas, os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores ficam sobrecarregados, fadigados, disfuncionais quando a gente dorme mal. A nossa capacidade gastrointestinal, a nossa capacidade digestiva fica limitada justamente pela limitação do nosso sono, que prejudica a produção de ácido clorídrico no estômago, as trocas respiratórias, a produção do suco pancreático. Então, todos os sistemas, eles vão ter um prejuízo no seu funcionamento no dia seguinte. E aí a produtividade do nosso organismo vai ser muito baixa. E aí isso num recorte, né, em um dia, que já é suficiente para nos causar muito desconforto, uma noite de sono mal dormida. Imagina no longo prazo as consequências que isso pode nos trazer. E a gente mostra, através da literatura científica, a gente observa a partir da literatura científica, que o sono, ele também aumenta isoladamente o risco do pré-diabetes, né? Então, você pode ter hábitos legais aí relacionados com a sua alimentação, rotina de exercícios físicos, mas se você dormir mal, você pode desenvolver o pré-diabetes do mesmo jeito. Então, não tem como a gente negligenciar esse processo tão necessário para o nosso organismo, que é ter boas noites de sono. E ele também, a restrição de sono, ela também acaba gerando ali um cortisol cronicamente alto, o hormônio do estresse. E isso afeta inúmeras coisas no nosso organismo, gera mais ansiedade, aumenta o risco de depressão. Esse cortisol, ele também vai afetar ali as estruturas dos ovários nas mulheres, então ele altera mesmo o formato dos ovários, prejudica a função das células ali ovarianas, né? E também afeta muito a nossa fertilidade, né? Se a gente está falando de mulheres. Então, não tem como a gente negligenciar esse processo tão necessário para estarmos bem. E tem muitas técnicas de respiração, pausas conscientes, comportamentos que otimizam o nosso sono. A gente pode fazer uma aula só sobre isso. Então, essa rotina de sono é um pilar que faz toda a diferença aí na nossa saúde. E aí, resistência à insulina, realmente, ela é silenciosa, mas ela está por trás de quase tudo que nos envelhece mal. Então, se você pretende viver bem, se você pretende aí prevenir doenças, se você já viu muitas pessoas ao seu redor, na sua família, entes queridos, amigos, sendo acometidos por doenças, né? E a pessoa ali definhando, mesmo sofrendo com aquela doença, tirando aí toda a capacidade funcional dessas pessoas, repense suas escolhas hoje, né? E quanto antes você começar a fazer essas mudanças no seu estilo de vida, melhor, que aí o seu corpo vai se beneficiar com todas essas mudanças, com todas essas escolhas diárias que você faz, né? E que tem um resultado. Cada escolha um resultado, né? Então, escolha aquilo que é melhor para você, mesmo que você tenha que enfrentar uma dificuldade muito grande para passar aí por um salto quântico, né? Na sua mudança de estilo de vida, na mudança da sua rotina. Eu mesma, né? Nunca pensei que ia ter a rotina que eu tenho hoje, né? De realmente nem ter que pensar muito para fazer melhores escolhas alimentares, porque eu vim de um padrão de alimentação muito diferente. Precisei mudar muitas coisas, né? Para ter o estilo de vida que eu tenho hoje. Mas, a duras penas, né? Enfrentando as dificuldades do processo, eu cheguei até aqui. Qualquer pessoa tem essa capacidade de transformar aí a sua vida a partir das suas escolhas diárias. Então, faz um exercício de consciência, né? Para ver se você está feliz com a saúde que você tem hoje, ou se você sente que você ainda tem muito a melhorar para que você possa envelhecer bem, com autonomia, funcionalidade, aproveitando cada segundo com as pessoas que você ama da melhor forma possível, ou pelo menos aumentar muito as suas chances, né? Porque a gente não está no controle de todas as coisas, mas temos uma responsabilidade que é, indubitavelmente, um fator muito determinante na forma como nós vamos envelhecer. E aí, né, para a gente
enriquecer ainda mais nosso bate-papo aqui, já que eu pincelei principalmente que eu já queria ter conversado, eu vou abrir o chat que eu vi que vocês estão pipocando aqui, né, para responder algumas dúvidas de vocês. A Maria de Lourdes pediu o título do livro e a gente já mandou o link. 7:05, a gente mandou o link para vocês desse livro e recomendo fortemente que vocês leiam, façam essa leitura, inclusive para a gente trocar figurinhas. Eu tô ali nos meus 10% da leitura, porque é um livro extenso, né? Mas já tô amando e já quis compartilhar alguma dessas descobertas aí com vocês, porque bateu muito com um assunto que eu já venho estudando profundamente há muito tempo, né? Que é a resistência à insulina. Então fica a indicação aí para vocês. Tenho certeza que com mais conhecimento, a gente aumenta as nossas ferramentas para fazer uma transformação muito grande no mundo, ou pelo menos na nossa vida, né? E isso já é muito. Começar mudando a nossa própria vida, começar aí colocando a nossa saúde como prioridade, isso faz muita diferença. A Lina comentou o seguinte: minha hemoglobina está 5,1, seria bom? Ótimo, Lina. O ideal da glicada é ficar entre 5 e 5,3. Essa hemoglobina glicada é uma média da sua glicemia nos últimos 90 dias. Ela está adequada, mas é importante medir a insulina de jejum, porque muito antes de você ter alteração de glicose de jejum ou hemoglobina glicada, você começa a aumentar os seus níveis de insulina de jejum. Valéria, doutor, é interessante comer fruta sempre com aveia, quando não for uma fruta com baixo índice glicêmico? A aveia vai aumentar o índice glicêmico dessa refeição. Não é um alimento de baixo índice glicêmico, apesar de ser fonte de fibra, e você pode fazer um teste na sua glicemia se você não acredita em mim. Tem muitas pessoas, né, que fazem essa indicação, inclusive profissionais de saúde, né, para você consumir a sua fruta ali com aveia, mas ela pode causar um impacto glicêmico ainda maior, então vale a pena você fazer o teste, se isso é uma boa estratégia para você. Eu prefiro recomendar para os meus pacientes que associem com chia, psyllium, que são alimentos com baixíssimo carboidrato, ou então a associação com proteínas, né, que também permite esse controle aí do pico glicêmico a partir do consumo de frutas. Então, antes das frutas, por exemplo, consumir ovos mexidos ou ovos cozidos me parece uma estratégia muito melhor. Flaviane, boa noite, moro no Nordeste, seja bem-vinda, que terrinha maravilhosa. E o cuscuz é algo que comemos com frequência. Já li que se colocar cuscuz com aveia diminui o índice glicêmico, seria uma opção junto com proteína? Mais uma vez, né, grande ledo engano achar que a aveia vai baixar o impacto glicêmico dessa refeição. Não, ela também é um alimento que tem bastante carboidrato, né? Então, o melhor é você comer esse cuscuz com uma boa quantidade de proteína, aí sim. E não deve ficar gostoso não, viu? Cuscuz misturado com aveia não me parece uma coisa muito apetitosa. Lina, de novo. Doutora, consegue me explicar melhor sobre glicemia 101, insulina 78? Oh, my God. E hemoglobina 5,1, mas isso bagunçou bastante depois de muitos medicamentos. Lina, a gente precisa entender quais medicamentos, né? O quê? Um cortisol que elevou algum corticoide que aumentou tanto assim a sua glicemia? O que fez com que o seu corpo tivesse essa resposta? Precisaria de mais informações para ter uma resposta um pouco mais assertiva aqui para você. Mas, de forma geral, o que me parece é que você já tem tido picos de açúcar no seu sangue devido a esse altíssimo nível de insulina, né? Se for isso mesmo, 78 está extremamente alta, então o seu pâncreas está tendo que secretar muita insulina para compensar os picos de açúcar no sangue, a ponto de, no dia seguinte, depois de muitas horas sem se alimentar, a sua insulina de jejum ainda permanecer muito alta, devido à trabalheira que ela teve no dia anterior, né? E aí você já está tendo algumas alterações na glicemia. Isso pode acontecer mesmo, né? Alterações pontuais. O ideal é a glicemia ficar entre 75 e 90. Então, provavelmente, você está aí pecando nesses picos de açúcar no sangue, mas pode ter interferência de algumas medicações também. Então, precisaria saber quais medicações para te dar uma resposta melhor. Isabelle, minha glicemia sempre fica em torno de 85, mas insulina está alta, 17 no último exame, e hemoglobina glicada 5,8. Estou pré-diabética. Sim, Isabelle. E é muito melhor o exame de hemoglobina glicada do que de glicose de jejum. A glicose de jejum, ele é um recorte da realidade, né? Então, naquele dia que você fez o exame,
ela estava mais baixa. Nos dias que você fez seus exames, ela estava mais baixa. Não significa que ela está ficando baixa assim na maior parte do tempo. Porque, pelo que a gente sabe pela hemoglobina glicada, que é a média da glicemia nos 3 últimos meses, a sua glicose está ficando alta na maior parte do tempo. Tá? Então, é isso que mais importa. E se você já está pré-diabética, esse é um nome fofo, mas pré-diabetes já é o comecinho do diabetes. Muito passível de reversão, né? Então, dá para você ainda, o seu corpo ainda te dá mais essa chance antes de você desenvolver o diabetes. Então, haja o mais rápido possível, busque direcionamento profissional, faça um bom acompanhamento para você entender quais mudanças precisam acontecer na sua dieta para melhorar isso e siga o passo a passo do guia de resistência à insulina, que com certeza vai te ajudar bastante. Questão de 3 meses de mudanças assertivas na sua alimentação para você já sair aí desse pré-diabetes, tá? Lídia, jejum intermitente é saudável para quem tem resistência insulínica? Super, super. Resistência insulínica tem cura? Uma vez que seu corpo já percorreu esse caminho, ele ganha uma memória metabólica, então fica mais fácil para ele voltar para lá. Por isso que é a melhor opção para quem tem aí resistência insulínica ou já teve resistência insulínica, que realmente mantenha um padrão de alimentação mais baixo em carboidrato, o exercício como estilo de vida, o sono de qualidade também sempre presente na rotina. Mas dá para você controlar, assim como eu controlei. Hoje minha insulina, ela fica abaixo de 6 e já esteve alta e já estive cheia de sintomas. E hoje, além de estar com a insulina boa nos exames, não tenho mais os sintomas dessa resistência insulínica. Então, sim, dá para você melhorar isso, controlar isso e viver muito bem, apesar de já ter desenvolvido a resistência insulínica. Isabelle, tenho síndromes ovários policísticos, com todos os sintomas à flor da pele, me sinto muito fraca, cansada, tontura, gordura abdominal, oscilação de peso e vários outros sintomas. Eu sei como você se sente, porque além da resistência insulínica, eu também tenho síndromes ovários policísticos, e é pelo mesmo caminho que a gente controla a resistência insulínica e a síndrome dos ovários policísticos, dieta de controle de carga glicêmica, exercício como estilo de vida, sono de qualidade. O estilo de vida saudável vai ser o seu melhor remédio, Isabelle. Coloca isso na sua cabeça e lute por isso com todas as suas forças, para que você possa viver bem, para que você possa resgatar sua autoestima, resgatar sua qualidade de vida, apesar da síndrome dos ovários policísticos. Isso você não vai deixar de ter, mas você pode viver como se você não tivesse os sintomas silenciadíssimos ali, como se eles não existissem a partir de um estilo de vida adequado. E eu também tenho o programa de controle da SOP, onde a gente tem aulas profundas aí sobre síndromes ovários policísticos, estratégias de alimentação, suplementação, manejo do estresse para você conseguir controlar todos esses sintomas. E eu posso te ajudar através desse curso também, se for do seu interesse. Lídia, a última vez que a minha SOP descontrolou, eu sentia muitas dores no peito. Provavelmente você estava com uma prolactina alta, Lídia. Não sei se você chegou a fazer exames, mas vale muito a pena fazer essa investigação dos seus hormônios com seus médicos, nutricionista, um bom profissional aí te acompanhando para ver se não tem alguma disfunção hormonal influenciando nesse sintoma. Lina, queria entender sobre colesterol HDL 36, LDL 73,4, VLDL 49,6, triglicéridos 143, insulina 28,2. Lina, você já está com resistência insulínica há um bom tempo, a ponto de te gerar uma síndrome metabólica, tá? Essa síndrome metabólica aumenta significativamente o risco de desenvolver um diabetes e você precisa, para ontem, melhorar esse perfil do seu colesterol, começando aí com as estratégias para controlar a sua insulina. Por quê? A gente vê essa síndrome metabólica quando o seu bom colesterol, que é o HDL, está abaixo de 40 e o seu está em 36, então já está bem baixo, e os triglicéridos acima de 140. Esses triglicéridos, eles são uma reserva de energia dentro da célula, uma forma de gordura, e o que induz esse acúmulo de gordura dentro da célula é justamente os altos níveis de insulina, que é como se o seu corpo trancasse essa gordura dentro da célula quando a insulina está alta. Então, você tem que começar controlando sua insulina para você ver a melhora do perfil lipídico aqui e tem que mudar tudo. Ó. O seu HDL ele tem que pelo menos dobrar, né? O ideal dele é ficar acima de 65 e esses seus triglicéridos eles têm que despencar. O ideal é ficar abaixo de 100. E eu sei que o seu maior problema são os picos de açúcar no sangue, porque esses picos de açúcar aumentam essa fração específica de VLDL e o seu está extremamente alto.
Então, tem muitos picos de açúcar acontecendo no seu organismo. É uma mudança de estilo de vida mesmo, com estratégias muito direcionadas para melhorar esses exames. Se você quiser me ajuda, todos os alunos do Guia de Resistência à Insulina têm 10% de desconto nas consultas e nos planos. Vai ser um prazer te ajudar, que você precisa, para ontem, de um direcionamento para melhorar esses exames aqui, tá? Não é uma opção continuar com esses exames, senão você está correndo um risco aí muito sério para a sua saúde. Camila, Ana, na verdade, até na fisioterapia deveria ter na grade a matéria de nutrição. Como faz a diferença conseguir ajudar os pacientes nas mudanças de hábitos alimentares para melhora no controle de dor e inflamações, por exemplo? Exatamente. Então, se as pessoas entendessem, né, que este é um dos nossos maiores remédios, que não é uma opção não ter uma alimentação saudável e não fazer exercícios físicos e não ter um sono de qualidade, o mundo certamente seria um lugar muito melhor. Doutora, nos fala mais sobre o OMA. É basicamente um biomarcador que fica aumentado na resistência à insulina. Mas ele é mais importante quando já existe o diabetes, tá? Não se apegue a isso, são apenas detalhes. Lídia, é possível uma mulher com SOP ter longevidade? Muito, Lídia. Muito, mas super, né? Tudo depende da sua capacidade mesmo de se colocar como uma prioridade, de fazer as escolhas que são necessárias para que você possa ficar bem, controlar os seus sintomas, do seu acompanhamento da sua saúde, né, fazer exames aí de forma periódica, a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez no ano, para ver como está a sua saúde e agir para melhorar, se tiver algum desequilíbrio, alguma disfunção ali. Se hoje você pega os meus exames, não parece que eu tenho SOP, apesar de continuar tendo, porque eu mudei radicalmente o meu estilo de vida. E você também pode fazer o mesmo. Eu não tenho nada de especial e consegui. Você, com certeza, também pode fazer o mesmo, com muita determinação, né? Que você entenda mesmo a importância disso. E como eu falei, lute todos os dias aí com muito afinco, para realmente melhorar sua saúde e sua qualidade de vida. Valéria comentou aqui, aula muito boa, obrigada, querida, é um prazer muito grande fazer essas aulas com vocês. Eu falei que ia fazer uma aula de 30 minutos para o Rafael, para a gente sair para jantar, e olha só, eu já estou há 54 minutos aqui com vocês. Ele... O Rafael falou que eu posso continuar, porque ele adora, gente. Pensa uma pessoa que fica empolgada quando eu dou aulas. O meu digníssimo noivo, escolhi a pessoa certa para passar o resto da minha vida mesmo. A Lídia comentou, 30 minutos de atividade física, tá bom? Lídia, o que você consegue fazer, tá ótimo. Se esse é o seu melhor, é o que você consegue fazer todos os dias, ou se é o que você consegue fazer para começar, faça. E não use a régua dos outros, não se baseie em pessoas que treinam 3, 4 vezes no dia, passam mais de 2 horas na academia, para definir o que é bom para você. Bom é o que você consegue fazer e manter na maior parte do tempo. Então, se são 30 minutos, ótimo. Comece esses 30 minutos, talvez daqui a um tempo você se empolgue, queira aumentar, né, para mais minutos, dobrar o tempo de exercício físico, mas você só vai entender que rotina de exercício físico vai funcionar para você começando. Então, comece com esses 30 minutos, eles farão toda a diferença para a sua saúde. Isabelle, já mudei minha alimentação, já restringi, já incluí, sinceramente não sei mais o que fazer, porque sigo uma alimentação saudável, não me sinto saudável e sei que não estou, meu corpo está pedindo socorro. Isabelle, você provavelmente não tem estratégias direcionadas para o seu objetivo. Então, muitas vezes a gente faz as escolhas erradas tentando acertar. A gente erra tentando acertar. E aí, como você descobre um caminho que vai te aliviar muito sofrimento, e que vai te tirar essa sensação de que nada funciona, junto com uma pessoa que domina a área que você quer melhorar. Poxa, quero fazer um treino bem feito para o meu objetivo, produzir um bom resultado a partir desse treino. Quem que eu busco? Um bom educador físico para planejar os seus treinos. Você não vai pedir para o cara da padaria montar um treino para você, ou para um amigo que estuda biologia fazer um treino para você, apesar das pessoas acharem que dominam nutrição, a educação física, mesmo não sendo profissionais formados, né? Poxa, tem uma dificuldade aqui na nutrição, e tenho SOP, não consigo fazer uma dieta que funciona para mim, que eu vejo diferença, que eu controlo os meus sintomas, que eu consigo emagrecer, apesar dessa síndrome dos ovários policísticos. Tento me alimentar melhor,
mas continuo me sentindo pouco saudável. Você precisa de um direcionamento, de uma profissional que entende profundamente as síndromes ovários policísticos e quais são as estratégias nutricionais que vão te ajudar. O que a gente tem de melhor em termos de evidência científica para te tirar desse sofrimento. Eu, inclusive, sou uma dessas profissionais, mas pode ser qualquer outra, né? Então, quando você começa a bater muita cabeça num problema sem solução, a pergunta não deixa de ser o que eu tenho que fazer e começa a ser quem pode me ajudar. Senão você vai ter que descobrir sozinha e isso vai levar muito mais tempo e talvez você já esteja muito cansada quando você descobrir o que realmente funciona. Lídia, a SOP passa de mãe para filha, é mais ou menos isso, mas não exatamente isso, né? Que a gente já começa a sofrer influência desde a barriga dos hábitos da nossa mãe. E isso ali vai fazer com que a gente tenha uma programação dos nossos genes que já nos predispõe a desenvolver a síndrome dos ovários policísticos. Se essa mãe era mais estressada, consumia mais açúcar, mais farinha, se tem um histórico familiar de diabetes na família, isso começa a influenciar os genes dessa mulher desde a barriga e ela tem um risco aumentado para a síndrome dos ovários policísticos quando chega a idade fértil. E isso aconteceu comigo, acontece com todas as mulheres com síndrome dos ovários policísticos. As influências que a gente começa a sofrer são desde a barriga da mãe, tá? Doutora, uma pessoa com diabetes tipo 2, descoberta recentemente, mudou a alimentação e está fazendo exercício físico de manhã à tarde. Consegue reverter o quadro? Consegue deixar de ser uma pessoa diabética? Deixar de ser diabético, não. Remissão do diabetes, sim, que é justamente isso. Não vai deixar de ter, mas viver como se não tivesse, com uma glicemia muito controladinha. Como? Com um estilo de vida low carb. Dieta de baixo carboidrato. Você já desenvolveu uma intolerância muito séria à glicose, não adianta ficar querendo colocar muita. Você vai ter que ter um cuidado muito rigoroso com a oferta de glicose, com o impacto glicêmico dos alimentos. Muito mais, inclusive, do que uma pessoa que está só com resistência à insulina, né, antes do diabetes. Mas sim, dá para entrar em remissão, especialmente se a gente vê que a insulina está muito alta. No caso do diabético, é bom a insulina estar alta, é sinal de que o pâncreas está responsivo. Aumenta muito a chance desse diabético ter uma remissão. Isso é legal, tem insulina alta no caso do diabetes, tá? Significa que o seu pâncreas ainda está respondendo, lutando ali para sobreviver. Adriana, onde está o link do livro? No começo do chat. Manda de novo aí, amor, o link do livro. Vai mandar mais uma vez para você. Juliana, por que tem tanta diferença entre as referências entre laboratórios nos resultados de insulina e OMA? Porque cada laboratório pega a referência de um estudo científico e grande parte deles não se baseia na prevenção, mas sim na patologia, né? Então, eles diferenciam assim, você não tá doente, tá dentro da referência, então tá bom. E não tá bom. Existe um abismo, né, entre você ser saudável e você ser doente. Conforme você vai perdendo a sua saúde, você vai caminhando, né, em direção à doença. Mas antes de chegar na doença, já tem uma série de disfunções e desequilíbrios que a gente consegue identificar nos baseando nos valores ideais, né, na hora de interpretar estes exames e não só na referência. Carolina, minha situação é que a glicose durante o jejum fica de 110 a 117, mas durante o dia antes do almoço fica 90, 82. 2 horas depois do almoço ela fica sempre abaixo de 140. Qual o meu caso, doutora? Os níveis de glicose, eles flutuam ao longo do dia, conforme que a gente consome, mas pode ser que essa sua glicose de jejum esteja mais alta por um cortisol elevado, aí vale a pena fazer o exame de cortisol para avaliar se isso tem influenciado, porque você tem um pico de cortisol ali pela manhã, e o cortisol sobe a quantidade de açúcar no sangue, independente, né, de você ter consumido carboidratos, isso é relevante, ou mais um reflexo aí da sua última refeição do dia anterior, também pode ser. Aí tem que identificar uma consulta individual, assim, são perguntas e questões que eu não consigo avaliar com vocês aqui só no chat, tá? Eide, primeira vez que vejo a aula, como posso acessar as demais, por favor? Seja muito bem-vinda, Eide, prazer ter você aqui com a gente. A gente tem uma playlist no YouTube, e lá no grupo, para quem é aluno,
do Guia de Resistência à Insulina. Se você for aluna do Guia de Resistência à Insulina, através do nosso grupo de avisos, você recebe o link para acesso a todas as aulas que já tivemos. Se você ainda não é aluno e está assistindo essa primeira aula que a gente liberou, né, de forma gratuita para todas as pessoas que me acompanham lá no Instagram, você pode se tornar aluno e participar das próximas aulas e assistir as aulas que já aconteceram também. Amanda, sei que banana, melancia, manga tem alto índice glicêmico, mas elas podem ser consumidas como sobremesa? Porque foi a alternativa que encontrei para não comer doces. Sim, inclusive essa é uma excelente estratégia para quem está começando aí no estilo de vida de alimentação mais baixa em carboidratos, você usar a fruta como sobremesa, porque, número um, você tem um controle maior das porções, então você não come em grande quantidade como você comeria em um lanche, né? Poxa, estou de estômago vazio, vou comer fruta para matar minha fome. Você vai comer um monte de fruta e vai acabar com fome a refeição. Agora, se você usa como sobremesa, você já está saciada ali com um bom prato de proteínas, de legumes, de verduras, e quando chega a fruta, você reduz a porção, então reduz o teor de carboidratos também naturalmente. Essas frutas mais doces são excelentes alternativas para a gente usar como sobremesa de uma dieta mais baixa em carboidrato. Tem muita gente que tem medo de comer banana, manga na low carb, mas não é sobre alimentos proibidos, é sobre quantidades, é sobre contexto. Então, essas frutas todas, até mesmo as mais doces, elas podem ser encaixadas aí em um padrão de dieta mais baixo em carboidratos com estratégia como essa, de usar como uma sobremesa em menores porções. Sou transplantada cardíaca e fiquei com diabetes por um alto nível de corticóides que recebi na veia para reverter uma rejeição. Se eu seguir as dicas, dá para melhorar? Sim, com certeza dá para melhorar. Mas você é uma forte candidata também a ter um acompanhamento individualizado, porque as suas questões acabam exigindo um nível de detalhe maior no seu planejamento alimentar e nas suas estratégias. Deixa eu ver. A Lina comentou aqui que está se programando para passar comigo. Maravilha, vou ficar muito feliz em te atender. Sandra, gostaria de assistir as aulas anteriores, já expliquei. Momento, devido a problemas na coluna, só estou conseguindo fazer pilates. Ajuda, com certeza. Todo exercício, respiração consciente, mobilidade, flexibilidade, força ajuda. Mas não faz o efeito de outros exercícios, né? Não vai fazer o efeito da musculação, por exemplo. Meu Deus, tá acabando minha bateria, eu só fui reparar agora. Gente, eu perco a noção da vida quando estou na aula aqui com vocês. Vou responder as últimas perguntas, senão vai acabar minha bateria e a gente já tem que encerrar a aula de qualquer forma. Menopausa, uma mulher sem SOP sofre, uma mulher com SOP sofre o dobro? Não necessariamente, a gente não tem isso, não é matemático esse cálculo, né? Tudo depende. Essa mulher com SOP se cuidou ao longo da vida, essa mulher com SOP cuidou da sua saúde, dos seus hábitos alimentares, do seu estilo de vida, ela pode sofrer muito menos do que uma mulher sem SOP pós-menopausa. Mas a gente tem um risco maior de desenvolver diabetes depois dos 40, mais um motivo para a gente cuidar muito bem do nosso estilo de vida, tendo síndrome dos ovários policísticos. O assunto que me aconteceu, só consigo fazer esteira, exercício reduzido, menor velocidade, de 10 a 15 minutos, já é um bom começo de tempo, super, mesmo com uma boa alimentação boa. Estou tentando evoluir, mas a dor na lombar tem que passar. Faz o que você pode hoje. Sinceramente, Lina, você está fazendo o seu melhor. Isso é o que importa, fazer o seu melhor com o que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer ainda melhor. Gente, agradeço muito a participação de vocês. Eu já anotei esse tema aqui para uma próxima aula que a Eutália sugeriu. Não dá tempo mais de conversar sobre isso hoje, Eutália. Conversamos muito, o tempo passa muito rápido com vocês, eu perco a noção do tempo. Eu vou fazer essa aula sobre a relação de insulina e cortisol, hormônio do estresse, né? Nesse mundo que a gente vive hoje, muito importante falar sobre esse assunto. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, foi muito gostoso passar esse tempo aqui com vocês. Então, vejo vocês nas próximas aulas, já estou ansiosa para as próximas. Obrigada pela participação, pelas perguntas de todas. Vamos deixar o link do Guia de Resistência à Insulina aqui no chat, para quem gostou dessa aula e quer participar das próximas e ainda não é aluno do Guia de Resistência à Insulina. Para quem está assistindo depois as aulas gravadas, pode deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, que vou respondê-las com o maior prazer. E vejo vocês na próxima aula, daqui 15 dias. Espero que vocês tenham gostado.
E agora a gente vai fazer um post sobre esse assunto da aula de hoje, então interajam lá no post, também engajem bastante, porque foi realmente um tema muito enriquecedor, foi muito gostoso conversar com vocês sobre tudo isso, e agradeço aí a forma como vocês enriqueceram esse nosso bate-papo. Sempre um prazer estar aqui com vocês nas nossas aulas ao vivo. E aí, só lembrando também que se tiver alguém aqui que busca um acompanhamento mais próximo, mais individualizado, alunos do Guia de Resistência Insulina, alunas do Programa de Controle da SOP, tem 10% de desconto nas consultas e nos acompanhamentos. É só dizer que você é aluno quando você entrar em contato lá pelo WhatsApp do consultório. Combinado? Boa noite para todo mundo, que vocês durmam muito bem, um sono de muita qualidade, que vocês tenham uma excelente semana também, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada pela participação de todos.